governo que tem que ir. E justamente pela esquerda ver a sociedade, mas parece uma coisa bonita, né? Você vê a sociedade pelo coletivo, né? Não vê pelo indivíduo, pensar no bem comum. Mas não é bem pensar no bem comum, é enxergar a sociedade de uma perspectiva coletiva mais do que uma perspectiva individual. E quando eu enxergo a sociedade de uma perspectiva coletiva, eu posso ter um grupo de burocratas que sabe melhor o que fazer com o seu dinheiro ou sabe melhor o que você deve consumir do que você mesmo. Porque ele é um cara estudado, ele é da alta burocracia que pensa a sociedade e que... Porque se existem estruturas culturais de dominação, tem gente que é dominada por essa estrutura cultural. Então você, enquanto indivíduo, não tem autonomia de vontade. Você é mero refém de uma dominação cultural imposta por outro país. Eu, como burocrata do meu país, tenho o dever de te tirar dessas amarras. Caramba, velho. Você entende como não é um pensamento, eu sou um perverso. Não, eu quero tô te prejudicar ajudando. o meu país, entendeu? Tem como o cara, honestamente, acreditar nisso. Claro, tem como o cara ser um oportunista e defender isso só pra beneficiar aliados dele, empresas dele, amigos dele. Mas não é tudo relação material. E é engraçado, porque na história do mundo, sempre quem falou mais de economia foi a esquerda. Marx era materialista. A direita sempre falava de metafísico, da salvação. Tanto que o livro mais célebre do Max Weber é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Muito dos valores capitalistas... Porque o capitalismo em si é o quê? Ele é só livre mercado. Ele é só pessoas trocando coisas. O capitalismo em si, se a gente for considerar só pessoas trocando coisas, existe antes da Revolução Industrial. Todo mundo já trocava coisas antes de... Então, o que é o capitalismo enquanto construção ideológica? A construção ideológica do capitalismo são valores protestantes que foram transformados, que foram ao longo do tempo laicizados, ou seja, você tirou a religião desses valores e deixou eles puramente capitalistas. Então, o esforço individual é um valor protestante. O trabalho duro e a recompensa pelo trabalho duro é um valor protestante. Total. E tudo isso foi incutido na ideologia capitalista, que por si só não é uma ideologia, porque não foi pensado por ninguém. O capitalismo são pessoas trocando pensamento. Agora, o protestantismo foi pensado. E essa ética protestante foi levada para o capitalismo. A ética de, por exemplo, no empréstimo, juros. A Igreja Católica sempre condenou empréstimo com juros, porque é usura. Foi o protestantismo que quebrou esse paradigma para permitir o empréstimo com juros, porque para os calvinistas, se você enriquece em vida, enriquecer em vida é um sinal de salvação pós-morte. Ah, é? Então ser rico não é uma coisa ruim. Ser rico não é uma coisa maligna. Não é uma coisa antidivina, antimetafísica. Ser rico é símbolo, porque eles acreditam em predestinação, né? Então você já nasceu, seu destino já está selado até a sua morte. Então se você ficou rico durante a sua vida, é porque você, primeiro, já está predestinado a ser salvo. E um símbolo dessa sua predestinação à salvação é a prosperidade em vida. Então a recompensa pelo trabalho, o acúmulo de capital, são valores que vieram do protestantismo imprimidos no capitalismo. Entendi. Mas a gente voltar para a esquerda, pro progressismo, quais são esses... A gente falou desse início do Marx, mas hoje em dia... Hoje em dia... É não tratar as pessoas como iguais. O debate... É o contrário disso. O debate, ele é muito econômico hoje, né? Então, a esquerda tem diferentes visões de mundo. Você tem, desde os revolucionários ainda, você tem quem defende revolução, que é os mais PSTU, PCO, os mais radicais. Que são os caras que ainda estão... muitos deles ainda acreditam no materialismo, né? Que ainda acham que é a relação material de opressão, que todo o resto é perfumaria. Caramba. A maior parte não. A maior parte está no pós-escola de Frankfurt. Por exemplo, o PSOL é pura escola de Frankfurt. É só pauta comportamental. Então... Repare que, apesar do nome socialista, eles não falam muito sobre pauta econômica. Eles falam sobre aborto, sobre droga, sobre casamento gay, sobre racismo, machismo, homofobia. Nada disso tem a ver com relação material. Para eles, é o contrário. Eles chegam na conclusão da escola de Frankfurt. O racismo gera uma condição de desigualdade material. Não é a desigualdade material que gera o racismo. Entendi. Então, o preto é pobre porque é preto. A mulher é oprimida porque é mulher. É pobre porque é mulher. O gay não tem espaço no mercado de trabalho porque é gay. E, portanto,
É o contrário, entendeu? É a cultura machista, racista e homofóbica que pauta uma relação material de opressão. Não é a origem, não é um fato de ser mulher, de ser pobre, que faz com que a mulher sofra machismo. Não é o fato de ser pobre que faz com que o preto sofra racismo. Não é o fato de ser pobre que faz com que o gay e o trans sofra transfobia, sofra homofobia. É o contrário. Essa condição faz com que ele sofra essa opressão e faz com que a maior parte deles sejam pobres e mesmo os ricos, ainda assim, sofram opressão. O preto rico seja oprimido, a mulher rica seja oprimida, menos que o pobre. E aí a gente entra também numa coisa mais contemporânea, que a gente vai ouvir muito, isso já está pautando muito a esquerda americana e vai chegar no Brasil, que é a interseccionalidade. Interseccionalidade é como se fosse um ranking de minoria. Quanto mais você acumula minorias em si, maior o seu lugar de fala. Então, primeiro eu cumprimento a mulher negra trans deficiente física. Depois eu cumprimento a mulher negra trans. Caramba. Depois eu cumprimento a mulher negra. Depois eu cumprimento o homem negro. Aí passa pro homem. Aí vem toda até a escala do pior. Parece engraçado falar, mas é o maior opressor, que é o homem branco cristão capitalista. Que isso tá em discurso já, né? O homem cis, branco, não sei o que. Isso. Só que agora pensa-se cada vez mais, por exemplo, política afirmativa. Precisamos ter uma política afirmativa que inclua, porque a mulher negra, trans, deficiente, ela sofre opressão por ser mulher, ela sofre opressão por ser negra, ela sofre opressão por ser trans, ela sofre opressão por ser deficiente. Então ela precisa de uma política pública direcionada só pra ela, porque ela tem angústias que só ela entende. Da mesma maneira que já não é mais eu faço uma política pro trans, eu faço uma política pros negros, eu faço uma política pras mulheres. Caramba. Eu preciso fazer uma política específica pra cada pessoa que acumula minorias e preciso escutá-las, porque só elas entendem. Que aí é outra diferença, diferença filosófica do pensamento do liberal pro pensamento do socialista e do marxista. O liberal acredita que qualquer pessoa com as mesmas premissas pode chegar nas mesmas conclusões, Aristóteles. O socialista não. Ele ainda tem muito dessa a consciência de classe que o Marx levava em consideração, que é a pessoa com a mesma condição material pensa da mesma maneira, levaram para a superestrutura. Então, a pessoa da mesma raça, da mesma cor, da mesma sexualidade, só ela é capaz de pensar daquela maneira. Tá. Daí o lugar de fala. Por isso que o discurso da esquerda não faz o menor sentido homem discutir sobre aborto. Porque o homem não engravida, o homem não aborta. Não faz o menor sentido o branco discutir sobre racismo. Porque o branco não sofre racismo, apenas o negro sofre racismo. Não faz o menor sentido um hétero discutir sobre políticas LGBT. Porque apenas o LGBT é capaz de entender. Não existe nada que eu possa assistir, que eu possa ouvir ou que eu possa argumentar para entender o que essa pessoa... O que nós liberais discordamos. A gente acredita que, expondo os fatos... O que há de sofrimento de opressão hoje? Como isso pode ser resolvido? Uma discussão entre todo mundo. Todos. Não excluir. A da interseccionalidade o movimento, por exemplo, você tem brigas homéricas do movimento feminista com o movimento trans. A Folha de São Paulo, esses dias, acho que um colunista escreveu um artigo que, em vez de mulheres, ele escreveu pessoas com vagina. Teve o lance da autora do da J.K. Rowling, exatamente, que foi a mesma briga lá na Inglaterra. Falou, existe um termo para isso, é mulher. Que é pessoas que menstruam. Lá na Inglaterra era pessoas que menstruam. Que ela falou, não, existe um termo para isso, é mulher. Mulher. Aí foi quando tanto o movimento inglês feminista brigou com o movimento trans. Porque o movimento trans falou, não, peraí, pessoa com vagina não é mulher. Porque... Não tá incluindo a gente. Quem não tem vagina. Que também é mulher. Que aí é Simone de Beauvoir, né? Você não se nasce mulher, torna-se. Né? Então... Caramba, cara. E aí, justamente dessa diferença, né? De nós não sermos capazes... O que a gente defende? A razão é única e universal. Eles não. A razão vem de uma consciência de classe. A classe hoje não é social. É minoria, né? É cultural. É cultural. Então, a gente precisa de políticas públicas específicas. Então, o PSOL é 100% comportamental. Agora você tem o PDT, por exemplo, do Ciro, que não fala de comportamento. Não fala de economia.
Que é Não, mas antes de você ir para isso, eu só queria entender. Você foi para o socialismo, a gente foi para o comunismo depois disso, que aconteceu na União Soviética. E o comunismo, em vários lugares, não só lá, eles matavam gays por ser gays. Então, ele não nasceu cuidando das minorias e com esse discurso. Quando foi essa mudança? Foi a escola de Frankfurt? Foi a escola de Você entendeu a Frankfurt. minha pergunta, né? Sim, foi exatamente Eles a escola de nasceram ainda com isso. Não, é gays, somos... Tipo, fuzilavam em Exatamente. Cuba. Por quê? Porque o que realmente interessava era a relação material. E, inclusive, você tinha uma mentalidade... Che Guevara, por exemplo. Che Guevara. Acreditava que a homossexualidade era uma perversão burguesa. Ah, tá. Pobre não tem tempo pra ficar pensando E nisso. dá o cu. Porra! É exatamente isso. Porque Pô, você foi pobre e já dava o cu, não é? Emerson Ceará tá aqui. Pobre não dá o cu? É o que mais dá. Tá vendo? Pobre é o que mais dá o cu. Ele conhece, rapaz. Emerson Ceará. Então, Beleza. mas era o pensamento de Che Guevara. Porque se o que pauta as relações de opressão na sociedade é a relação material, todo o resto é perfumaria, inclusive ser gay. Caramba.